Beleza, pessoal? Tranquilo aqui, Adrian Beck novamente, né, nessa estratégia de rompimento, tá? Então, rompimentos falsos, analisando topos e fundos. Basicamente aqui eu estou aqui no tempo gráfico de 5 minutos, tá? Nesse tempo gráfico de 5 minutos aqui, ele vai fracionar um pouco mais, a gente vai ampliar um pouco mais, tá? A nossa visão, a nossa análise, o comportamento do mercado aqui, tá? Na questão da reversão, tá? Quando o mercado acaba te dando alguma informação de algum topo, tá? Falso e assim sucessivamente. Então aqui a gente vai estar analisando esses aspectos aí. Basicamente aqui você pode estar analisando tanto o M5 quanto também o M15, tá? E isso aqui é importante porque o M15 ele não tem a questão de ruído, né? Então quando você joga aqui basicamente aqui, ó, aqui no M15, você vai ver que são pequenas velas, né? E aqui ela te dá, né, uma visão, tá? Mais fechada aqui o que ocorreu no mercado, entendeu? Então vamos que vamos aqui, ó. Basicamente aqui no M15, pessoal, tá? Tanto no M15 tanto no M5, ambos os rompimentos, tanto o rompimento aqui de alta, né, que eu vou escrever aqui de alta, quanto o de baixa, tem que estar prestando atenção nessa questão no modo geral, tá? Então os rompimentos sempre tem que vir as 3 velas de alta, tá? Você vai estar entrando comprado na quarta vela, tá? Se você utiliza o seu stop vai estar aqui no fundo, tá? Dessa primeira vela de rompimento. Na de baixo já é o oposto, você tem que ter aqui as 3 velas, tá? Rompimento, confirmação e continuação. Se você utiliza stop, tá? Você vai estar jogando aqui. Ok, por que eu falo utilizo stop? Eu basicamente não jogo stop de primeira, tá? Então eu vejo como que tá de acordo com o que eu já estou acostumado com a estratégia, dependendo do comportamento aqui que o mercado vai fazendo, eu já jogo o meu stop game, né? Então, por exemplo, como assim? Eu tenho a noção que é o seguinte, aqui no caso, eu vou estar fazendo a FIBO, tá? Então eu vou estar posicionando minha ferramenta FIBO aqui, que vai ser apenas pro alvo. Então o que eu defini, basicamente, tá? Tanto o 0 quanto o 61, tá? Acima aqui você já tem os 100, tá? E acima do 100 você tem o 61, acima do 61 você tem o 261. Então quando ele já rompe o 100, eu já puxo já meu stop, tá? Eu jogo meu stop aqui para aqui nesse fundo e já deixo aqui no 0 a 0. É aqui mesma coisa, tá? Então aqui você, quando é rompimento de baixa, você pega do topo ao fundo, tá? O fechamento aqui da terceira vela. E quando é rompimento de alta, você pega do fundo ao topo o fechamento da terceira vela. Então basicamente aqui a mesma coisa. Abaixo do 61 você tem um 100, abaixo do 61 você tem um 261, tá? Então basicamente rompeu ali a região de 100 da FIBO, eu já posso estar jogando aqui meu stop já no 0 a 0. Então vamos mais delongas aqui, rompimento de alta, tá? Então basicamente nesse rompimento de alta, você acabou de entrar nesse rompimento de alta, né? O mercado aqui ele está subindo, tá? E ele está tendo algumas variações, tá? Então que você teve uma vela de baixa aqui, né? O mercado ele voltou corrigindo, né? E continuou rompendo. Basicamente aqui você tem que estar prestando atenção que aqui já foi um topo, tá? Um exemplo que esse topo aqui, né, que foi criado, sempre os novos topos, o mercado ele te dá um rompimento falso, fraco aqui de alta. Você vai continuar na operação? Eu indico a parar. Por quê? Quando o mercado ele tende a subir, basicamente, no lugar dessa vela de baixa aqui que vocês estão vendo, tá? Nesse rompimento que o mercado fez, aqui no mínimo tem que ter mais uma vela, mesmo que a terceira vela feche de baixa, mas a segunda vela aqui de confirmação de alta, ela tem que estar fechando de alta, tá? Tem casos também, tá, que pode acontecer que mesmo que você, por exemplo, saia aqui, tá, nessa segunda vela, quando ela acabar de fechar, o mercado ele volte a subir de novo. Você fala, pô, ele voltou. Mas na maioria das vezes, eu analisando o comportamento do mercado, eu vi que quando o mercado ele te desse esse rompimento fraco aqui, tá, rompimento falso, fraco de alta, acontecia que o mercado ele subia um pouquinho, depois ele voltava a cair novamente, tá? E também você tem outra questão de a entrada, você já sabe o que fazer, tá? Eu tô dizendo aqui questão de reversão, tá? E tem a questão também do rompimento forte de alta, tá? O falso. Então basicamente esse rompimento falso aqui você tem dois, você tem tanto aquele que é pequenininho, que ele não acaba voltando para a região que já foi rompida, e você tem esse tipo de rompimento aqui, tá? Falso de alta, que a vela de baixo acaba voltando a romper. E esse aqui também você pode estar saindo aqui na próxima vela, tudo bem? Porque aqui já mostrou o mercado, uma probabilidade do mercado voltar a cair. Você vai estar entrando vendido aqui? Não, porque você tem este fundo aqui. Então eu recomendo que aqui vai ser a sua saída, e eu recomendo que o mercado ele te dê mais uma confirmação, tá? Mais 3 confirmações aqui, confirmação, continuação,
para você estar entrando aqui na quarta vela, tá? Isso é muito interessante para que vocês aí entre, tá, numa operação segura. Stop vai ser aqui no topo e a sua entrada vai ser aqui, tá? Isso aqui foi na reversão de alta, tá? Aqui na reversão de baixa a mesma coisa, você tem aqui basicamente as 3 velas e você vai estar entrando aqui vendido. O mercado volta a cair e aqui ele começa já a te dar algumas variações aqui do mercado. Começa a te dar um fundo, né? O mercado volta a corrigir de novo e aqui ele acaba rompendo essa relação, tá? Aqui. Então, por exemplo, ele rompe e logo após já te dar um rompimento falso de baixa, tá? Esse rompimento falso de baixa aqui o mercado tende a voltar a corrigir e caso aconteça esse outro aqui, tá, o mercado tende a voltar a subir. Ah, mas o mercado voltou a cair. Não, beleza, aí foi do mercado. Porque você só vai estar entrando comprado quando o mercado te confirmar nesse topo anterior aqui. Então basicamente foi isso. Então aqui tanto a relação do fundo quanto a relação do topo você já sabe. Agora aqui você vê que no M15, né, ele já filtrou bastante para você, ele já te deu esse fundo aqui, ok, né? E acaba te confirmando aqui as 3 vezes, né? Então rompimento, continuação, confirmação e continuação, tá? Então aqui te deu esse padrãozinho aqui de rompimento, você vai estar entrando vendido na quarta vela. Depois disso aqui você vai estar puxando do topo até o fechamento da terceira vela de baixa e o seu alvo, né, basicamente você pode ver que quando ele passa aqui ele acaba rompendo aqui os 100%, já deixa no 0 a 0, tá? E busco ali meu alvo ali de 161, tá? Então basicamente o meu alvo aqui, ou aqui em cima ou aqui embaixo, tanto faz, tá? O meu alvo vai ser ali 161. Isso no M15. No M5 foi a mesma coisa, tá? No M5 ele já me deu uma oportunidade já um pouco mais diferente. Então vamos dar uma analisada aqui, ó. Aqui, logo de primeiro, ele já me deu já uma oportunidade aqui de um rompimento de alta, tá? Então aqui a gente vai ver aqui, ó, a gente entra comprado nesse rompimento de alta. A gente vai estar saindo não, porque não deu reversão de baixa aqui e também não deu reversão falsa aqui de alta, tá? Então o que a gente vai estar analisando, ó, aqui você tem esse topo que o mercado acabou confirmando, então ele vai continuar subindo e aqui você tem o mercado, ele te deu aqui um novo topo e esse topo foi rompido, deu um rompimento falso aqui de baixo. Então aqui a gente já ia sair. Quando que a gente vai entrar em vendido? Se aqui ele te deu um rompimento falso, o mercado ele já largou um fundo aqui. Então a gente vai ter que esperar o mercado te dar 3 velas de baixa para você estar entrando na quarta. Então aqui o mercado ele não te deu, tá? Ele fez um rompimento aqui de novo e acabou te dando aqui a oportunidade novamente, tá? Então ele te deu esse fundo, rompeu, confirmou e continuou. Você entra aqui vendido na quarta vela, tá? Então basicamente aqui você vai estar pegando o topo ao fundo, fechamento da terceira vela. Isso eu já estou no M5, no M15 foi aquela hora, o stop vai ser aqui em cima e você vai estar entrando vendido aqui. A partir daí tem que estar prestando atenção nos rompimentos falsos de baixa, tá? Porque isso é muito importante para a reversão do mercado. Então você vai ver aqui que todas as vezes que o mercado rompeu de baixa, ele te confirmou aqui 2 velas de baixa, ó, rompeu, te confirmou 2 velas de baixa, e é assim que você tem que estar fazendo, tá, pessoal? Então basicamente aqui você teve esse topo aqui, tá? Você teve esse topo aqui, o mercado acabou rompendo, porém ele acabou dando doji, então o mercado ele vai voltar a cair. Te deu essa outra confirmação aqui também, tá? Mostrando doji, né? Que a Star, esse tipo aqui, tá? De comportamento de reversão. Então se você entrou comprado, apareceu essas 2 vezes, você pode estar saindo, você entrou vendido e acabou aparecendo vela de alta 2 vezes aqui, você vai estar também saindo, tá? Então o preço que ele voltou, ele acabou tocando no seu alvo 161. Lá já no mini dólar, a explicação é a mesma coisa, tá? Então aqui você vai ver a explicação, você já está no M5, tá? Então vamos explicar aqui, vamos começar aqui no M15, tá? Então aqui você tem a relação do M15. Então se você vai ver aqui na relação desses fundos, tá? O mercado acabou dando tanto fundo falso de topo falso, rompimento de alta falso, tá? E alguns rompimentos verdadeiros aqui de baixa, porém o mercado te deu reversão. Então aqui ele te deu essa questão aqui de rompimento, tá? De venda, e que você vai estar entrando vendido. Entretanto, o mercado ele volta, né? Ele acaba que ele te dando continuação aqui de preço de venda, né? Do preço caindo. A partir daí ele te dá a relação aqui do topo, tá? Então ele acaba te dando o topo e esse topo foi rompido, te dando aqui confirmação de reversão de alta. Então a partir daí você sai, né, e pega o fundo e topo e o seu alvo vai ser ali, tá? O 161, tá? Então a partir daí seu alvo vai ser 161. Então busca aí em torno de 20 pontos, tá? Diários aqui no mini dólar. Então antes disso também, a partir daí você já pode estar analisando a relação do mercado, tá? Isso aqui é primordial, tá? Então você tem que estar
atento aí. Então você pode ver que esse topo ele te confirmou, tá? A relação desse topo. Aqui ele acabou. Você tipo, aí você fala assim, poxa, mas por que você não saiu, tá? Nesse topo falso aqui? Por que você continuou? Porque simplesmente é o seguinte, tá? O que acontece? Aqui você tem o topo, né? Então o mercado aqui, né? Você entrou comprado e o mercado que vai subindo. Acontece que o mercado ele faz o seguinte, ele te faz essa correção, né? Essa vela de baixa aqui, tal. Só que não te deu nenhuma reversão, ele apenas te deu uma vela de baixa, surgindo mais um topo, tá? Então ele chega aqui, o que ele faz, ó? O que acontece? Quando ele volta aqui, então você pode ver que o mercado ele te deu já todo jeito um rompimento falso de alta, tá? Ele te deu um rompimento falso de alta. Entretanto, esse rompimento aqui, como que essa vela de baixa voltou a romper aquele topo que foi rompido, sua marcação aqui, o que acontece? Ele tem mais probabilidade de voltar a cair, tá? Quando isso aqui acontece, o preço ele só vai cair realmente, tá? Dentro dessa região que o mercado ele tende a voltar a subir de novo. Mas por que eu saio? Porque às vezes pode vir uma perna grandona de baixo aqui e te dar uma confirmação. Se ele te der uma confirmação aqui, foi reversão, você vai estar saindo da operação, vai estar entrando vendido. Porém, se você entrou comprado aqui, você saiu bastante no loss aqui e se bobeou, pegou o seu stop aqui embaixo. Então, antes de acontecer isso, para estar saindo numa reversão, pelo menos no positivo, quando isso aqui acontece, você sai da operação, tá? E basicamente o que aconteceu foi o seguinte, ele te deu o rompimento falso de baixa e nessa mesma vela já rompeu o fundo. Então, cara, você tem que ter, então aí já mudou o paradigma. Então aqui já tem que ter 3 velas de baixa para ele tá te dando aí a reversão de baixa, o rompimento de baixa para você tá entrando. Como que ele já rompeu esse fundo e logo após já ver uma vela de alta, então o preço ele vai continuar a cair. Então foi a mesma coisa que aconteceu, que ele rompeu esse topo, te deu um rompimento falso de alta, logo após aqui essa mesma vela já rompeu o fundo. Então aqui teria que ter mais 2 velas de baixa, não, ver uma vela de alta. Então que ele já te deu um rompimento falso de alta e ao mesmo tempo te deu o rompimento falso de baixa. Então como você entrou comprado, o preço está comprado aqui, por isso que o preço ele volta a subir novamente, tá? Então tem que estar prestando bastante atenção nessa questão. Isso aqui no M15, tá? Então vamos analisar aqui no M5, tá? Então no M5 que você tem é a mesma coisa, singularidade aqui, ó. Ó, então aqui dia 30, né, o mercado ele fica te dando várias variações aqui, lá no M5, e aqui ele já te dá uma resposta interessante, né, um rompimento aqui no topo, né, acabando vindo as 3 velas de alta, e você aqui já entra comprado, e o alvo é lá no 61, tá? Então basicamente o alvo foi no 61 também, foi bastante interessante aí, não deu nenhuma complexidade aí. Então basicamente essa foi a videoaula, tá? É bem interessante, dando aquela recapitulada novamente. Então aqui você tem o topo, sempre vai estar entrando quando tiver 3 velas aqui, né? Então aqui basicamente você tem esse topo aqui, né? Esse topo formado, rompeu, rompimento, confirmação e continuação, entra comprado aqui, tá? A entrada é a mesma coisa, então que você já tem aqui na questão de baixa, você tem o fundo, você vai marcar com a sua linhazinha aqui, o mercado acaba voltando aqui, você vai estar entrando com rompimento na quarta vela, rompimento, confirmação e continuação, na quarta vela você entra vendido, tá? Alvo que você utiliza para o alvo AFIBO, puxa do topo né, o 0 até o 61 aqui, tá? Puxa aqui do fundo quando é rompimento de alta até o 61 aqui, que é no topo fechamento da terceira vela, e aqui em cima bateu os 100, 161 e 261, você vai definir se é 161 de alvo ou 261, e aqui de baixo é a mesma coisa. Isso aqui é a entrada, tá? A saída onde vai ser? Basicamente a saída, se entrou comprado, o mercado foi subindo, aqui ele acaba te dando uma vela de baixo, acaba te dando um topo, logo após aqui ele te deu o rompimento falso, tá? De baixo, então aqui você já pode sair, tá? Ah, mas o mercado não voltou. Você pode segurar um pouquinho? Você pode segurar um pouquinho, mas também você pode tentar a sorte aqui também nesse rompimento aqui. Se ele te der um rompimento falso de alta aqui, o preço ele vai continuar subindo, mas se ele te confirmar 3 vezes, meu camarada, você pode ter certeza aí que o preço ele vai cair, tá? Porque o preço aqui ele já começou dando um rompimento falso de alta e aqui ele acabou te dando a reversão, tá? O rompimento de baixo aqui, tá? Então aqui foi uma reversão bastante forte. E caso aconteça, né, de primeira aqui essa vela de baixa voltando a romper, é a mesma coisa. Ou caso essa vela de baixa já rompe, já te dando um rompimento falso de baixa e já te dando um rompimento aqui de baixa, na realidade, ou te dando um rompimento falso de alta e nessa mesma vela te dando um rompimento de baixa, que todo dia você tem que estar esperando 3 velas aqui para ver o que vai acontecer, tá? Aqui você não sai da operação quando acontecer isso, uma vela dando um rompimento falso e já confirmando outro tipo de rompimento, tá? Isso aqui é de baixo, de alta, né? Então aqui de baixo é a mesma coisa,
você tá tendo lá, o mercado tá rompendo e tal, né? Você tem aqui aqui você tem o fundo, tá? Aqui você entra vendido, o mercado tá caindo, e logo após aqui, né, o mercado acaba te dando um fundo, né? Ele volta, aí você vai, pega uma linhazinha, bota aqui, tá? Só para você ver o que o mercado vai fazer. E ele aqui acaba te dando aqui o rompimento falso de baixa. Então aqui você já pode estar saindo da operação e você vai ver. Se o mercado voltar a cair, cara, tudo bem, mas se ele não voltar aqui, você já aniquilou. Por quê? Você só vai estar entrando comprado, cara, aqui em cima, tá? Nesse topo aqui, tem que estar te confirmando 3 vezes. Você só vai entrar comprado aqui e o stop vai estar aqui embaixo. Aqui vai ser sua saída, tá? Basicamente. Então isso aqui acontecer, já aconteceu reversão, você pode estar entrando comprado aqui na quarta vela. Tá, então essa primeira vela aqui de baixa e de alta aqui já te deu um rompimento falso de baixa. Ele pode vir aqui também já te dando a confirmação aqui de um rompimento de alta, mas ele tem que ter 2 velas de alta no caso, tá? Então, por exemplo, se aqui a segunda vela que é de confirmação de alta vier de baixa, que você pode estar continuando vendido, que o mercado tende a continuar a cair, tá? Então basicamente essa foi a videoaula aí, show de bola.